Olá, estamos de volta em nosso canal Palavras de Bênção, canal que sempre traz a mensagem de Deus ao seu coração. Eu quero ler 3 textos no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, para então pensarmos um pouco sobre aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. O primeiro texto é um versículo apenas que diz assim: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. E ainda em Atos também vai dizer assim: e prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Isso está registrado em Atos 8, 36. E um outro texto também de Atos vai dizer assim: levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crer no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram da sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou os ferimentos e logo foi batizado. E ele e todos os seus. Então os fez subir para casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Isso está registrado em Atos 16, versículo 30 a 34. No primeiro versículo, Atos 2, 37, tem uma pergunta: irmãos, que faremos? No segundo texto, em Atos 8, 36, tem uma outra pergunta: o que me impede de ser batizado? No terceiro texto de Atos 16, de 30 a 34, tem uma outra pergunta: que preciso para ser salvo? Você já deve ter percebido que eu estou falando a respeito de perguntas. E eu quero também fazer uma pergunta para você que está ouvindo esta mensagem. Que pergunta você gostaria de fazer para Deus? Imagine uma situação que Deus está diante de você e você vai fazer que pergunta para Ele? É sobre isso que eu quero conversar, sobre perguntas na Bíblia. Pergunta que nos leva à salvação, que foi o caso desses 3 textos. Os seres humanos fazem pergunta porque precisam de uma informação. Então lançam mão desse recurso para saber aquilo que não sabem. Deus também faz perguntas ao homem. Porém, sendo Ele Deus, não precisa das nossas respostas para ter algum conhecimento, pois Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, quando Deus indaga algo ao ser humano, Ele visa nos levar a uma reflexão. Repare alguns textos bíblicos que eu separei sobre Deus fazendo pergunta. O primeiro está lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Essa foi a pergunta de Deus a Adão após a sua queda. Ele era Deus, ele é Deus, ele criou o homem, ele sabia onde Adão estava. Mas ele faz essa pergunta: onde estás? Para levar Adão a refletir sobre o ato que ele tinha cometido, sobre o pecado que ele havia cometido de ter feito o que Deus não havia mandado ele fazer. Então, quando Deus faz uma pergunta, ele já tem a resposta. Mas ele faz a pergunta a mim e a você para poder nos fazer refletir sobre o erro, sobre o pecado, sobre alguma coisa que fizemos que não agradou a ele. Uma outra pergunta: então o Senhor perguntou a Caim:
Por que te iraste? Olha, pergunta. Por que está com o semblante abatido? Outra pergunta. Se procederes bem, não te restabelecerá o teu semblante? Outra pergunta. Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-los. Gênesis 4, 6 a 7. Aqui fala do episódio dos dois irmãos Abel e Caim. Deus já sabia de tudo, já sabia da inveja, do ódio que Caim tinha de Abel. Deus já sabia da situação, mas ele fez essa pergunta para levar ele a refletir. Ele continua falando assim: onde está Abel, teu irmão? Que fizeste? Gênesis 4, 9, a continuação. Deus já sabia de tudo isso, mas ele faz essa pergunta a Caim, para Caim cair em si, para refletir. Uma outra pergunta ele vai dizer: não te ordenei isso? Esforça-te, ser corajoso, não tenha medo, não te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Ele já sabia que Josué estava inseguro, estava com medo de assumir aquela posição ali após a morte de Moisés. Mas ele faz essa pergunta para Josué refletir. Ele vai fazer uma outra pergunta a Isaías, capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que Deus não sabia quem ele ia enviar? Lógico que ele sabia. Mas ele faz essa pergunta para questionar Isaías. Tu és mestre de Israel e não sabes isso? João 3,10. Aqui Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei e foi questionar Jesus sobre a salvação. O que ele precisava fazer para ser salvo? Jesus questiona ele com uma pergunta. Então ele perguntou: por que estás amedrontado? Ainda não tens fé? Marcos 4,40, naquele episódio que Jesus anda sobre o mar, acalma a tempestade, e ele fala isso para os discípulos. Então veja, alguns exemplos que eu trouxe de perguntas na Bíblia, feitas por Deus, em algum momento para alguma pessoa, mas todas as perguntas de Deus têm o sentido, não de que ele não saiba das coisas. Ele sabe de tudo, como eu disse, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mas ele faz as perguntas para levar eu e você a refletir na resposta que daremos a eles. Segundo os estudiosos, dizem que há mais de 3.300 perguntas na Bíblia. As perguntas na Bíblia são um aspecto importante de ensino. As perguntas de Deus são calculadas para produzir resultados certos. Então não tenha medo de fazer perguntas, porque elas podem te ajudar. Gênesis 3:1 tem uma pergunta, Gênesis 3:11 tem pergunta, Gênesis 3:13 tem pergunta, Gênesis 18:25, Êxodo 4:2, Jó, o livro de Jó é cheio de perguntas. Deus começa dizendo: onde estava tu quando eu lançasse o fundamento da terra? Jó 38:4. Morrendo o homem, porventura não tornará a viver? Jó 14:14. Você estava lá? Jó 38, de 1 a 7. Você me culpa? Jó 40, de 6 a 9. Devo alguma coisa a você? Jó 41:11. Leia o livro de Jó e você vai ver quantas perguntas existem no livro de Jó. E todas elas têm o sentido de ensino, de refletir. Perguntas feitas por Jesus. Segundo os estudiosos também, nos evangelhos, Jesus fez 307 vezes. Ele fez pergunta. E ele também foi perguntado 183 vezes. Só os discípulos fizeram 25 perguntas a Jesus. Uma das que eu gosto muito no livro, nos evangelhos, está lá em João, capítulo 21, versículo 15, 16 e 17, é quando Deus indaga
quando Deus pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro responde que sim, e ele questiona de novo: tu me amas? E Pedro diz que sim. E ele pergunta a terceira vez: tu me amas? Aí Pedro fica ali indeciso, porque chegou o momento que ele entendeu por que Jesus estava perguntando: tu me amas? Às vezes Deus faz isso. Pergunta uma, duas, três, quatro vezes a pessoa aquela mesma frase, faz aquela mesma pergunta, mas por quê? Porque Ele quer levar você a refletir sobre o que você está fazendo. O carcereiro de Filipos, lá em Atos 16:30, que eu li, fez a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Pilatos também fez uma pergunta, Marcos 15:12. Que farei então, desde que os chamais reis dos judeus? Mateus, várias perguntas. Uma pergunta também bem interessante que Paulo faz lá no livro de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos 6:11. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Então veja, a Bíblia é repleta de perguntas, mas todas elas têm um sentido. E é isso que eu quero pensar a partir de agora nessa mensagem, porque até então eu estava fazendo uma introdução, mostrando para você que me assiste algumas perguntas feitas na Bíblia e qual o objetivo delas. Mas eu quero mostrar através daqueles textos que nós lemos a primeira pergunta: que faremos, varões e irmãos? Ao ouvirem eles isso, ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Esse sermão pregado por Pedro fez com que os judeus de todas as nações que haviam se reunido em Jerusalém fossem tocados pela pregação de Pedro. Veja, às vezes numa leitura bíblica, você vai se questionar, vai fazer pergunta. Às vezes ouvindo uma pregação como essa que você está ouvindo agora, e o meu desejo é que você faça perguntas a Deus a partir dessa mensagem que você está ouvindo. Veja, que faremos, irmãos? Eles perceberam que estavam perdidos, que precisavam de salvação. Apesar de que estavam convencidos de que Jesus, a quem eles haviam crucificado, era o Messias. Então Pedro responde para eles: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Ou seja, eles perguntaram para Pedro, eles ficaram ali se questionando sobre a mensagem que ouviram de Pedro. E isso levou eles a fazer perguntas. E todas as perguntas precisam ter uma resposta. Agora, o importante é, quando você ouvir a resposta, você saber o que fazer com ela. Nesse caso aqui, Pedro falou para eles: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Ou seja, eles perguntaram e Pedro respondeu. Percebe que tudo tem início com perguntas? Agora, precisamos saber o que fazer quando as respostas chegam. Aí é que faz toda a diferença. Fazer pergunta é fácil. Eu posso perguntar para você 1000 coisas e você me responder todas elas. Agora, se eu fiz pergunta, é porque eu quero resposta. E o que eu vou fazer com a resposta? Isso é o que é mais importante. A segunda pergunta do texto que eu li: e prosseguindo chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Atos 8:36. Existia um homem, o eunuco, que não tinha conhecimento das coisas de Deus, encontrou Filipe, que tinha conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, e ele lendo, e Filipe pergunta para ele: entendes o que lê? Sabe o que está lendo?
E ele responde: como vou entender se ninguém me ensinar? E aí Filipe ensina a palavra de Deus para ele. Veja, Filipe pergunta para o eunuco: entendes o que lê? Ele falou: como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Olha, Filipe fez uma pergunta e ele respondeu. Em cima da resposta, Filipe continuou evangelizando aquele homem, ao ponto dele falar assim: agora eu entendo a palavra que eu estava lendo. Agora eu me arrependo dos meus pecados. Agora eu desejo ser batizado. E aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Olha, ele fez uma pergunta para Filipe. E Filipe responde: se crer de todo o seu coração, será batizado. Então veja, aquele homem estava lendo a Bíblia, porção da Bíblia, uma parte da Bíblia, lá no livro de Isaías, que ele lia lá em Isaías sobre Jesus ter sido morto, esmagado, crucificado. Ele estava lendo aquela passagem. Depois você pode ler todo o capítulo 8, que você vai entender bem essa passagem. O que eu quero dizer, não adianta ler a Bíblia. Não adianta fazer perguntas sobre o assunto que você leu na Bíblia. Precisa sim ler a Bíblia e fazer perguntas sobre o assunto, mas também dar continuidade através das respostas. Quando as respostas chegarem, o que você vai fazer com ela? Percebe? Toda pergunta tem uma resposta, mas toda resposta precisa de uma aplicação. E é essa aplicação que eu desejo que você faça ao fazer perguntas para a Bíblia. O terceiro pergunta desse texto que nós lemos é o que está em Atos 16, 30 a 34. O que devo fazer para ser salvo? É naquele episódio de que Paulo e Silas estão presos, cantando, louvando a Deus, mesmo estando preso, e Deus faz um milagre e eles são libertos. E o carcereiro, quando vê aquilo, temendo ser morto pelo soldado romano, por ter deixado presos fugirem, ele pergunta, diante daquela situação: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha só que interessante. Aqui, o que eu aprendo com isso? Que mesmo que as circunstâncias forem contrárias, Paulo e Silas estão presos. O que você deseja fazer? Que perguntas você faria nesse momento? Interessante que o carcereiro ele tem uma posição de destaque, mas ele não deixa de fazer perguntas para ter solução. E a solução é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Percebem que os três textos lidos através dessa mensagem, eles falam de salvação. E é isso que eu quero deixar claro para você. Os três textos que nós lemos, que vocês ouviram eu ler, eles vão falar de salvação. Perguntaram a Pedro: irmãos, que faremos? E o eunuco perguntou: que me impede de ser batizado? E o terceiro texto: o que eu preciso fazer para ser salvo? Que perguntas você gostaria de fazer para Deus caso se encontrasse com Ele? O meu desejo é que sejam perguntas relacionadas à salvação. Aí talvez você que está me assistindo fale assim: mas eu já sou salvo, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu tenho certeza da minha salvação. Amém, glória a Deus. Então continue lendo a Bíblia e continue fazendo perguntas a Deus, agora não sobre a salvação, mas como você pode crescer espiritualmente. O que você deve fazer para fugir da aparência do mal que é o pecado. Percebem? Quem não é salvo precisa fazer perguntas a Deus a respeito da salvação. Quem já é salvo precisa fazer perguntas de como crescer espiritualmente, como se livrar da aparência do mal que é o pecado. Todos os casos de conversão em Atos, nos textos que eu li, estão envolvidos nos mesmos passos.
começa com uma pergunta, recebem resposta. E essa resposta leva a pessoa a ouvir, a crer, a arrepender-se, confessar para ser batizado. Lembrando sempre que toda pergunta terá resposta. Agora quero também fazer a minha pergunta para você. O que você vai fazer a partir desta mensagem com a sua vida? Depois de ter ouvido esta mensagem, refletido sobre a palavra de Deus, eu faço essa pergunta: o que você vai fazer com a sua vida a partir de agora? Que Deus possa abençoar você e que você possa tomar decisões a partir das perguntas e a partir das respostas. E eu continuo sempre dizendo isso aqui neste canal. Eu estou do lado de cá, tem meus contatos nesta mensagem e você pode fazer perguntas que eu vou ajudar a respondê-las com a sabedoria vinda de Deus, para que você tenha mudanças e transformações de vida. Ao final desta mensagem, eu vou colocar uma música. Ouça ela, reflita na letra dela, pois ela é uma realidade muito clara na minha e na sua vida. A letra dessa música, uma parte diz assim: ao findar o labor desta vida, qual será o destino de sua alma? Pergunta. A própria música tem perguntas para você refletir. Obrigado por estar comigo. E não deixe de compartilhar esta mensagem para que outras pessoas também venham conhecer Jesus. E assine o nosso canal. Deixe o seu like. Isso é muito importante para que esse canal continue se mantendo aberto para levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Muito obrigado. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão.